Fala galera, beleza? Eu sou o Udney, vocês estão no Bora Mundo e hoje a gente vai falar aí sobre o John Locke, certo? O John Locke a gente já falou sobre o Comenius e agora a gente vai falar sobre o John Locke, tá? O que nós estamos fazendo nessa lista de pedagogia? Do vídeo 9 para cá, para frente, nós estamos falando sobre os influenciadores da educação nos tempos modernos e contemporâneos, tá certo? Então isso vai ser muito importante porque são pessoas que vão construir a forma e o formato da educação hoje, tá? A gente vai vendo nas pontuações que nós, ao olharmos para a educação hoje em dia, vocês vão perceber que tem muita coisa que foi falada 300, 400 anos atrás, que estão em voga, que estão em funcionamento hoje, tá certo? E fiquem atentos que logo mais eu vou soltar um vídeo sobre como é que o profissional ele aprende as teorias e como é que elas aparecem na prática no dia a dia deles. Eu vou falar sobre esse percurso que a teoria vai percorrer até ele aplicar na prática isso na área. Porque tem gente que não consegue entender como é que isso funciona. Como é que eu vou escutar todos esses caras e no final isso vai ter uma funcionalidade muito prática, assim? Como é que eu vou ver isso acontecer? Como é que eu vou ser capaz de fazer isso? Eu vou explicar isso, como é que funciona, e vai ser bem legal. Eu vou explicar isso na visão, no campo da pedagogia, tá? Do professor, nessa área específica. Então vamos lá. Outra pontuação importante, eu vou falar do John Locke. Eu vou deixar três links para 3 livros fundamentais sobre educação, tá certo? Um sobre John Locke, é o tratado dele principalmente sobre a educação, tá certo? Que é fundamental para vocês. Ele não é grande, tá? Para você ler, então é importante você ler para você compreender um pouco melhor a ideia dele. Eu vou deixar um outro sobre a história da educação no Brasil, que inclusive, se eu não me engano, está em promoção na Amazon. E vou deixar um outro surpresa lá que vocês cliquem para conhecer. Então não se esquece, se você for fazer suas compras de qualquer coisa, e principalmente de livros, clica aqui, ajuda o canal, clica no link para você ir para a Amazon e fazer as suas compras pelo link do canal. E dá uma olhadinha, clica lá e dá uma olhadinha nesses 3 livros, que são livros muito bons, que você precisa conhecer da área da pedagogia para você ler, que vai acrescentar na sua profissão, tá certo? Vamos lá então. John Locke, tá certo? Outra coisa, eu não sei, galera, se vai ser 2 vídeos ou um vídeo um pouquinho maior, tá? Pelo tanto de conteúdo que tem aqui, eu acho que vai ser 2 vídeos, que é muito bom pra você, tá certo? Não se esqueça, pega o seu caderno pra fazer as pontuações, tá? John Locke, estamos falando de um pensador que vai influenciar fortemente a educação. De novo, a educação era uma educação que estava muito pautada no formato da religião, antes de 1500, tá certo? E depois de 1500 ela vai tomando um outro formato, tá? Uma coisa importante, quando eu falo assim, olha, a Igreja Católica não tinha mais poder, eu não quero dizer que ela não tinha mais poder nenhum, tá? Eu quero dizer que uma parte da sociedade, uma parte em potencial da sociedade, ela se desliga da Igreja e agora existe uma forma de pensamento, uma forma de viver, uma forma de desenvolver, uma forma científica, até de pensamento religioso, que não depende mais da Igreja, que não está mais presa no grande poder da Igreja, tá certo? Então a Igreja não tem mais controle sobre tudo, mas ela ainda tem algum controle, tá certo? Então não pensem que a Igreja simplesmente morreu. Eu tô falando isso porque como diretamente eu falo assim, olha, a Igreja estava sem poder e tal, as pessoas precisam entender esse contexto histórico. Vamos lembrar que teve a Reforma e teve a Contra-Reforma, onde a Igreja se fortaleceu também, tá certo? Então é importante você saber disso, tá? John Locke, a gente falou do Amós, o Amós ele tá ali entre 500, 600 mais ou menos, né? Aliás, 500, 600, 600, 700. O John Locke, ele tá antes, né? Aliás, depois, ele tá entre 600 e 700, tá certo? Então ele veio na sequência do Amós, tá bom? Então nós temos um cara que sofre uma influência do que tá acontecendo antes dele. Tudo aquilo que a gente viu no Amós, no João Amós, a gente vem pro John Locke e a gente vê que o John Locke se utiliza de muito desse pensamento, tá certo? Para construir a ideia dele, tanto a ideia filosófica, quanto a ideia que vai incentivar, né, os pensamentos sobre a educação, sobre política, sobre uma série de coisas, tá certo? Então, não tava muito vagando a ideia dele. Tudo é meio que continuação de alguma coisa, tá certo? Isso que nós estamos falando. Mas para falar do John Locke, dos pensamentos dele, a gente vai falar um pouquinho sobre, a gente vai contextualizar muito rápido sobre o que era, né, a Inglaterra em meados do século XVII, tá?
Século XVII é de 1600 a 1700, tá? Então a gente vai ver mais ou menos o que estava acontecendo, o que era a Inglaterra nesse período, tá certo? Pra gente entender como foi possível John Locke pensar do jeito que ele pensava, tá certo? Bom, vamos lá. Uma das coisas interessantes é que o mundo nesse momento passava por uma situação onde começava-se a exploração e a descoberta de lugares diferenciados, e essa descoberta e exploração era feita principalmente pelos transportes de barcos, pela indústria mercantil, de comercialização, mas principalmente pela indústria naval, tá? Então o mundo foi explorado no seu início por barcos, né? A gente vê, por exemplo, a descoberta do Brasil. Então as navegações era algo que estava muito em voga. A gente tinha o desenvolvimento de um comércio onde tinha um foco de desenvolvimento grande também no transporte, né? As empresas capitalistas começavam nesse momento a crescer, a se desenvolver, tá certo? A tomar novos rumos. Elas vinham de um sistema feudal e agora eles tomavam um corpo diferente, tá certo? Até porque começava uma ideia de produção mais em massa, tá certo? Estamos falando já de 1600 para 1700, tá bom? Uma ideia, e começava a produção em massa de muitas coisas. Lembra que antigamente era uma produção muito artesanal, né? Então um cara fazia o sapato, ele demorava 3 dias para fazer um sapato. Agora tem as indústrias que começam a fazer, né? Vai começar a aparecer as indústrias, começa a fazer em grande quantidade. Então, quer dizer, o mundo está mudando. As coisas começam a ser feitas em mais quantidade, tudo começa a se modernizar, a tecnologia vai mudando. E a gente está falando do comecinho, bem do comecinho, que isso vai começar a aparecer de alguma forma, tá certo? Outra coisa interessante é que a ciência já começava a contribuir com todo esse esquema. Começava a contribuir com o sistema de mercado, a ciência começava a se voltar ao sistema também das navegações, de construção de barco, de aumento da tecnologia para exploração. Então você vê uma fluidez. E tudo isso vai ser possível da forma em que foi devido ao novo tipo de pensamento, um pensamento mais liberal, um pensamento mais livre, um pensamento que não tinha tanta dependência da igreja naquela época, tá certo? Outra coisa importante aí, né, que a gente tem que pontuar é que essa ciência, como ela estava aperfeiçoando a marinha, né, para suas explorações aí, a gente vai ter não só a ciência trabalhando para isso, mas um esforço para trabalhar com... Porque assim, você começa a fazer produtos e aumentar a tecnologia para a marinha, só que você também tem a ciência trabalhando em prol todo o desenvolvimento da sociedade, entendeu? Então ali eram feitos muitos produtos práticos, eram feitos muitos utensílios, né, de uso imediato. Então a tecnologia de forma geral começa a crescer muito, muito, e estamos falando de 1600 a 1700, tá certo? Então, era mais ou menos esse o contexto, tá? Uma pontuação importante é sobre a comunidade científica, tá certo? A comunidade científica é o seguinte, a gente tinha ali uma comunidade científica, principalmente dos protestantes, tá? A gente está falando de um período depois da primeira onda da Reforma Protestante, tá certo? E eles tinham uma ideia muito interessante de usar um pensamento mais racional, mais empírico, né, da natureza, uma visão que eles tinham da natureza, para promover o desenvolvimento dessas tecnologias, mas também pensando sempre num bem-estar, tá? A ciência estava voltada ali a um bem-estar e ela tinha como finalidade aliviar as tarefas do homem. Como assim? Quando você cria tecnologia e você facilita os afazeres do homem, isso vai trazer um bem-estar às tarefas do homem. Quer dizer, isso meio que veio como uma coisa muito prática, né, do aparecimento e bom desenvolvimento da tecnologia moderna, tá certo? Então é importante a gente saber aí essa pontuação sobre a comunidade científica, tá? Bom, em cima de tudo isso, o mundo está mudando, a forma de se ver o mundo está mudando, as necessidades estão mudando, e a educação também vai mudar, tá certo? Ela vai ser muito influenciada por algumas pessoas. E agora eu quero falar um pouco sobre a pedagogia do John Locke. O que tem dentro da pedagogia do John Locke? O que ele tem a oferecer, né? Vamos direto ao ponto.
tem 3 aspectos principais do pensamento dele, tá? O primeiro pensamento dele era sobre a questão de aprimorar o intelecto, tá certo? E ele vai pensar sempre em aprimorar o intelecto por meio das experiências e das capacidades que o homem tem, dos seus limites e das suas limitações, né? Então ele sempre pensa em um aprimoramento do intelecto. Essa é uma parte da visão sobre a pedagogia. Outro ponto interessante que ele vai nos dar é sobre a questão dos pensamentos inatos, das predisposições inatas. Eu vou explicar o que é isso, calma, não se contorça. Pensamentos inatos, esse era um pensamento muito importante. Dentro desse pensamento tinha a ideia de que tudo que nós produzimos enquanto pensamento, tudo que nós produzimos enquanto construção e desenvolvimento, tudo isso vem da nossa experiência, tá certo? Então isso é um ponto que vai contribuir para a educação e essa pedagogia que o John Locke vai oferecer, tá certo? Outro ponto importante é a ideia dos motivadores. Ele acreditava que tem 2 pontos muito importantes sobre a questão de motivar uma criança, né? Que é o sentimento de vergonha e desejo, né? E de se sentir honrado. Então, ele vai pontuar que esses pensamentos, eles acabam fazendo com que a criança se desenvolva, né? Você trabalhando essas sensações, que são sensações muito comuns de uma criança, tá certo? E aí, vem a grande questão. Qual é o fundamento de tudo isso? Porque o pensamento do John Locke vai para que sentido, né, educacional? Bom, o princípio fundamental aí de todo o pensamento dele tudo isso era para formar homens gentis, tá? O que é esse homem gentil? Ele está falando sobre formar caráter, tá? O pensamento da educação do John Locke, ele era sim voltado ao intelectualismo, a ideia de você conhecer, mas acima de tudo tinha um foco na ideia de que ele precisava, com tudo isso tinha que ter o resultado. O resultado era uma formação de caráter, porque sem o caráter o homem não consegue conviver e viver de forma adequada e de qualidade com uma sociedade na sociedade, certo? Então, tinha esse princípio interessante. E ele vai colocar um outro tipo de pensamento aqui importante, ó. O autocontrole era considerado o segredo da integridade moral do seu projeto de educação, né? Então, uma das coisas que ele colocava era o autocontrole. Por quê? Sabe por quê? Porque na ideia do John Locke, a personalidade, ela é produto daquilo que nós aprendemos, tá? Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que se você é bom ou se você é mal, você é resultado de uma educação, tá certo? Por isso que a educação dele visa o quê? Você ser um homem de bom caráter, né? A gente pode dizer que ele era uma espécie de moralista, né? Mas qualquer hora eu falo sobre isso. Então ele tinha essa visão de educação, de transformar o homem, de criar um homem para ser um homem de caráter. Então, uma coisa interessante é que a educação dele não olhava para a criança enquanto desenvolvimento da criança, mas ele olhava para a criança se desenvolvendo para ser um homem. O foco dele era, essa criança vai ser um homem, quando ela for um homem, ela tem que ser um homem gentil, um homem de caráter, um bom caráter, tá certo? Então, essa mais ou menos é a ideia de pedagogia do John Locke, tá certo? São os pontos principais que a gente pode pensar. E essa pedagogia se destinava para quem, certo? Ela se destinava principalmente aos filhos dos nobres e dos burgueses. Era para educar essa galera sobre a questão do egoísmo, principalmente. Porque nós estávamos numa época onde o pensamento da burguesia de acúmulo de riqueza trazia um egoísmo e trazia um mau caráter, né? Trazia todo um problema político, trazia todo um problema de um excesso de mau caratice, vamos dizer assim. Pessoas com valores ruins, né? Então, primeira coisa, esse era um público-alvo do John Locke, porque o John Locke também ele era da burguesia, né? Ele era filho de nobres, né? Então, ele tinha essa visão e ele pensava dentro desse grupo, principalmente, tá certo? Tinha preocupação geral a educação desse grupo, tá? Então, para fazer com que essas pessoas se desenvolvessem de uma forma mais adequada, tá?
Outra coisa interessante é que a gente tem que pensar do porquê que ele pensava assim, antes que você fique revoltado com ele, né? Porque é o seguinte, existia um pensamento que existiam os burgueses, eram aqueles aptos a mandar, a governar, a administrar, certo? E tinha os camponeses, que eram aqueles que praticamente tinham nascido para servir, tá certo? Então a preocupação dele não era aqueles que tinham que servir, porque era a função deles mesmo. O problema era que os governantes tinham que ser governantes melhores, então ele estava preocupado com o caráter e a educação dessa galera, tá entendido? Então era mais ou menos nessa via, tá? E aí a gente vai ter aí meio que os princípios que vão assegurar essa ideia de educação, né? A gente tem uma educação que ele olhava para aquela população, que eu já falei qual é, e ele pensava em dois pontos importantes, a ideia dele, que era o rigor físico e intelectual, tá certo? Ele acreditava que esse rigor físico e intelectual, o que é esse rigor físico e intelectual? Você precisa ter isso de uma forma com qualidade, tá certo? Ele tinha uma função de melhorar as suas funções orgânicas e mentais, né? É mais ou menos a ideia de corpo são, mente sã. Não adianta você só ser inteligente e um bom governante. Você tem que estar saudável para fazer isso, tá? Não adianta você só ser uma pessoa saudável, você tem que ser inteligente. Então ele via que existia uma necessidade de uma educação que motivasse e alcançasse essas duas questões. Qualidade mental e a qualidade biológica, a qualidade orgânica da pessoa. Tá certo? E aqui tem uma pontuação interessante, que é uma outra parte da estrutura do pensamento pedagógico dele, que é o seguinte: para ele, o espírito saudável é o resultado dos cuidados tomados com o corpo e com as ideias, né? Então ele tinha essa coisa de que se você tem um espírito saudável, se você tem uma mente saudável, um pensamento saudável, você consegue fazer com que você tome um cuidado com o seu corpo, você consegue fazer com que as suas ideias sejam capazes e melhores. Então a preocupação dele da educação era formar homens moralmente bons, saudáveis e capazes de governar e administrar, tá certo? Bom, e aí a gente tem ideias importantes. Lembra que eu falei lá no começo sobre o empirismo? Então, a gente vai falar sobre o empirismo. O que é esse empirismo, tá certo? Bom, vai partir de um questionamento do empirismo que é o seguinte, uma pergunta que ele vai enfrentar é o seguinte: como o homem formula suas ideias, tá? Primeiro de tudo, o empirismo é a base sobre como o John Locke pensa o ser humano, tá? É a base, o empirismo, tá certo? A ideia do empirismo vai influenciar a forma em que ele pensa a educação para o homem. E a gente vai ver isso, tá? Então vamos entender o que é o empirismo, que você vai entender rapidinho essa ideia. A pergunta que ele enfrentou é: como o homem formula todas as ideias, tá certo? E de tudo, só tem uma palavra para explicar, que é a experiência, tá certo? Experiência. A experiência do homem é tudo o que ele tem para desenvolver tudo que ele vai desenvolver, tá certo? Bom, e aí tem pontos sobre essa ideia, tá certo? Ele pensava que a experiência é a fonte do nosso conhecimento, tá? Ele não acreditava que nós nascíamos com predisposição ou com pré-conhecimento, com conhecimento de alguma coisa, por exemplo, o dom. Ele não acreditava no dom, né? Ele acreditava que tudo que nós aprendemos é resultado de uma educação desde o momento do nascimento. Pode ser que tem coisas que a gente não lembre, mas elas nos influenciam em todo momento na vida, tá certo? E então a experiência é a fonte do conhecimento para o John Locke. Vocês vão ver que isso pode parecer que agora isso é muito óbvio, você fala, lógico, né? Mas não é, tá? É um pensamento que vem crescendo e evoluindo e já começa a ser diferenciado dos pensamentos anteriores, tá certo? Porque se você achou sensacional a aula que eu fiz sobre educação na Grécia Antiga e a forma que os filósofos pensavam, você falou, nossa, interessante o jeito que eles pensavam, nossa, pior que é verdade. Você vai ver a do John Locke, ela é diferente, ela é o contrário. Aí você fala, nossa, pior que é verdade. Ué, mas qual das duas é verdade então? Se você tá gostando das duas e achou que as duas é verdade, né? Então, isso é interessante. Você vai vendo que uma teoria, aparentemente, de primeiro momento, parece que ela
supera a outra, né? Isso é bem interessante. Então esse empirismo, ele já pensa que a experiência é a fonte do conhecimento, certo? E ele vai falar uma outra coisa interessante aqui, tá certo? É que essas sensações, é porque a gente pode falar assim, ah não, mas eu tenho sensações, eu tenho, sabe, reflexões, reflexos, mas isso tudo vem da experiência. Ele vai falar que todas essas sensações, esses reflexos, eles vêm por causa do pensar e das sensações, né? Então a gente tem uma experiência, por exemplo, de beber um copo d'água, como sempre aqui, ó. Aquele copinho de água esperto. Você tem uma experiência de beber um copo d'água e pode ser que isso faça você lembrar de alguma outra coisa que às vezes você não lembra de ter contato com isso. Só que talvez você não lembre de ter contato com isso, mas tá lá na sua mente guardadinho. E na hora que você bebeu ali o negócio, ela lembrou, tá certo? Então isso é bem interessante. Na ideia dele, todas essas sensações, todas essas experiências, todos esses reflexos e toda essa reflexão, tudo isso, ela não vem do além. Ela é um produto daquilo que nós conhecemos e de tudo aquilo que nós tivemos contato, tá certo? Calma que a gente vai chegar numa teoria do porquê que ele pensa isso, tá certo? Outro ponto importante aqui, certo? É que ele vai apresentar uma nova visão sobre a questão de educação, né? Conceitos educacionais, formas de se pensar a educação. E é interessante, ele tinha uma nova visão de escola classista, anticlassista, na verdade, né? Só que não confundam, ele tinha uma visão de escola anticlassista que não priorizava as classes, só que vamos lembrar que ele era da burguesia. E ele em nenhum momento, ele pensava em universalizar a educação daquele jeito. Ele priorizava a educação para os burgueses, tá? Sempre, sempre, tá? Vamos lembrar disso. Eu achando que ele era um cara muito legal, muito bonzinho, e saiu na rua fazendo protesto, educação para todos. Não, ele tinha um público meio específico, vamos se dizer assim. Ele tinha uma preocupação com um público meio específico, tá certo? Bom, falamos do empirismo, tá? O empirismo as ideias não vêm do nada. As ideias, elas são produtos de tudo aquilo que nós vivemos. E aí a gente vai falar sobre uma questão importante que é as ideias inatas, tá? Esse pensamento foi o que o John Locke vai colocar como ponto principal sobre o ser humano. E é para você entender que esse pensamento fez ele... aliás, fez ele não, né? Influenciou todo a nossa forma de pensar a educação contemporânea, tá? Bom, a ideia é o seguinte, né? Esse pensamento inato, o que é um pensamento inato? É um pensamento que já está com você, está programado. Você nasceu com ele. Você nasceu com algum tipo de dom, você nasceu com algum tipo de predisposição, com algum tipo de... alguma coisa. Ele tem esse pensamento, ele é contra as ideias inatas, ele é contra essa ideia de que você já nasce com alguma programação. Ele acredita que você é um papel em branco. E a partir do momento que você nasce, vão começar a colocar conteúdo nele. Então você não nasce com o dom de nada. Você não nasce predisposto a nada. Você nasce e vai sendo construído em você a sua capacidade. Ideias inatas são aquelas ideias que já nascem com a gente. Ele não acreditava nisso, certo? Essas ideias a gente vai ver muito forte em Platão e Descartes, muito fortes, tá certo? E eu sou meio platonista nessa ideia, tá certo? Bom, e aí uma coisa interessante, né, que ele vai dizer sobre essa ideia, vai falar um pouco sobre a questão da memória humana, né? Ele vai falar sobre que a memória humana, ela vai vivenciando experiências, tá certo? E essas experiências vão sendo acumuladas, vão sendo relacionadas com outras experiências, vão formando pensamentos e conceitos, tá certo? E que é assim, e é isso que faz a transformação e o desenvolvimento do nosso conhecimento, tá certo? Então, quando você está na sala de aula, você vê uma criança, ela não tem dom de nada para ele. A criança, vamos supor que ela desenha bem. Nossa, mas ela desenha bem desde os 3 anos, né? Para ele, aquilo não é um dom de uma facilidade de desenho.
Aquilo é algo que ela absorveu e alguma coisa no processo de vida dela fez ela começar a adquirir a facilidade do desenho. Aquilo não é um dom para ele, tá certo? E é interessante que ele vai entrar numa ideia, principalmente da crença, que é o seguinte, né? Ele vai falar que o conceito sobre a crença em Deus é a mesma coisa. Para ele a ideia funciona assim. Se você crê em Deus, não é porque você está predestinado a crer em Deus. Mas, se você crê em Deus, é porque desde pequeno, de alguma forma, você foi influenciado a entender que existe um Deus, a acreditar num Deus. E isso ficou no seu subconsciente, vamos dizer assim, ficou na sua mente. Em algum momento isso vai voltar, né? Isso vai aparecer, você vai fazer conexões. Só que você aprendeu a crer nesse Deus. Não é que esse Deus existe e você tem uma sensação inata. Antes de nascer você já tinha uma predisposição a crer nesse Deus, tá certo? Então ele não acreditava nisso porque ele acreditava, como eu disse, que o homem é um papel em branco, tá certo? E nisso ele vai falar que todos os nossos conhecimentos então são adquiridos. Entenda, olha que interessante. Todos os nossos conhecimentos são adquiridos. Parece só filosofia isso, né? Só que presta atenção. Se todo o nosso conhecimento é adquirido, nada é dom, nada vem do além, nada vem anterior ao nosso nascimento, ou à nossa aprendizagem, isso é uma ideia fundamental que constrói todo o resto da ideia dele. Porque ele está falando assim, se o homem ele vem zerado, 0 quilômetro, eu preciso colocar nesse homem tudo o que for necessário para ele se tornar um homem bom, um homem moralmente capaz, um homem cientificamente capaz, intelectualmente capaz. Olha que interessante. Ele não está preocupado em um homem desenvolver o seu dom, né? Lembra que eu falei no João Amós? Você tem lá, você gosta de dançar desde pequeno. Tem aula de dança, desenvolva isso. Para ele é o seguinte, não. O que é importante para esse ser humano? Para ele se desenvolver. Porque ele não tem dom de nada, não tem nada. A gente precisa moldar o ser humano para que ele seja capaz de ser um homem e uma mulher moralmente capaz. Intelectualmente, fisicamente, integralmente capaz, né? Então, a ideia dele que você é uma folha em branco tem tudo a ver com a forma da qual nós ensinamos uma criança hoje, principalmente atingindo a pedagogia, atingindo a psicologia, né? Então não é simplesmente uma ideia que parece filosófica, mas é você olhar para uma criança e falar, o que ela precisa para um bom desenvolvimento? Porque a partir daquele momento que ela nasceu, ela não tem uma capacidade de nada, um conhecimento de nada. Eu vou ter que embutir nela, vou ter que passar para ela, vou ter que desenvolver nela uma capacidade de viver bem, né? De viver com toda uma construção, certo? Então, essa crítica, essa ideia que ele era contra, eram as ideias inatas, e isso deu margem ao pensamento dele, certo? Que acabamos de ver. Bom, estamos acabando aqui, agora vamos falar sobre a teoria da tábula rasa, Tábula rasa. O que é isso? É uma madeira, né? O que acontece? A teoria a gente vai chamar de teoria da folha em branco, né? Ele vai falar que nós somos uma folha em branco, como eu acabei de explicar. E aí tem 2 pontos importantes. O primeiro ponto, né, é que ele vai comparar a mente humana com uma tábula rasa. E o segundo ponto é pensar que todas as ideias vão derivar das sensações e reflexão, né? Que é o seguinte, a tábula rasa, a ideia de tábula rasa, de folha em branco, é mostrar pra gente que nós não temos nada pré-nascimento, né? Tudo que nós temos, todas as nossas reflexões, sensações e sentimentos, são resultados de um desenvolvimento de aprendizagem na vida, certo? Bom, e aí vamos pensar algumas outras pontuações, que é o pensamento do John Locke, e vamos pensar sobre o pensamento dele na educação contemporânea de hoje. Que é assim, Udney, o que ficou então para nós hoje do pensamento do John Locke? Porque, veja, eu fui fazendo o vídeo pontuando para vocês, ponto por ponto, tá certo? Se vocês fizerem um tópico, vocês vão ver que tá bem legal, tá? Vai sair tudo numa ordem legal. Mas o que ficou? O que ficou, né, do pensamento dele? A gente consegue enxergar alguma coisa do pensamento dele? Conseguimos, vamos lá. Uma coisa interessante que nós vimos lá no começo é o interesse dele por um desenvolvimento de uma educação física, né? É algo que tem até hoje nas escolas. Em todas as escolas, independente de ser escola pública ou particular, priorizar, né? Não priorizar, mas ter isso no currículo, uma educação física, porque você está preocupado com a educação física do corpo, com a condição do corpo, né? Para uma saúde física também orgânica,
é importante. Então, por isso que tem a educação física. A gente não pode dizer que ele influenciou diretamente isso, até porque isso lá nos romanos já era pensado, mas que isso é um vestígio do pensamento dele também, tá certo? Outra coisa importante é a defesa que ele fazia da leitura e da escrita, que as pessoas precisam aprender a ler e a escrever, porque isso tem a ver com a liberdade humana, tá certo? Tem a ver com o mínimo que você precisa saber para promover a sua liberdade e o seu bom desenvolvimento. É a leitura e a escrita, que nós temos hoje como praticamente uma prioridade dentro da educação, tá certo? Bom, dentro de tudo isso, vocês lembram que ele tinha uma visão de educação moral, né? E uma coisa interessante dentro da educação dele era essa educação moral que era maior do que a educação intelectual para ele. Lembra? Um homem bom, um homem de caráter, tá certo? Então o que acontece? A educação moral para ele era muito importante. Estávamos num momento onde se priorizava uma nacionalidade, se priorizava todo um rito de você saber o quanto é importante a sua cultura nacional, a sua cultura política, né? E isso veio no Brasil com um nome, olha só o vestígio da educação dele, como Educação Moral e Cívica. Isso já foi uma matéria no Brasil, no momento de educação no Brasil, que era uma matéria que ela tinha como destino, né? É meio que exaltar as leis nacionais e meio que ela estabelecia um vínculo, né, de civismo, de você com o seu país, de você com uma posição moral, né? Isso era muito interessante. Então tinha esses direitos morais e cívicos aí, e educação moral e cívica que tinha essa função, a função que o John Locke falou, que era promover bons homens, homens da sua pátria, né? Homens de caráter. Isso era muito interessante. E na ditadura militar, quando foi colocado esse tipo aqui de matéria nas escolas, né? Ela tinha essa característica que a gente encontra lá no John Locke, tá certo? Bom, outra coisa importante aí que fica como parte da educação contemporânea era o posicionamento dele que os pais eles deveriam educar os seus filhos com ternura e com dureza, tá certo? Educar os seus filhos da forma familiar, com ternura e com dureza, porque ele sabia que isso era principal e pontual para uma criança se desenvolver bem, tá certo? Quer dizer, não era só você dar tudo que ela precisa, mas com dureza, quer dizer, ele via um equilíbrio. Lembra que ele estava preocupado com aqueles alunos ali da burguesia e tal, gente muito egoísta, muito mimada, que acabavam não produzindo para o país, não produzindo para o seu estado ou para a sua nação, maus administradores, maus governantes. Então, ele estava preocupado com essas questões, né? E ele via que uma parte da educação era por falta de repreensão ou por falta de ternura, por todo esse envolvimento de educar um filho. Então, o posicionamento dele para os pais era esse, exatamente, que os pais eles tinham que educar os filhos, né? Na criação dos filhos tinha que existir essa ternura e tinha que existir essa conduta mais rígida, tá certo? Na questão de agressão, né? De castigos corporais, ele era contra, tá certo? Porque ele já pensava nessa questão da integridade física, lembra que eu falei? Da integridade psicológica também. Só que ele também não era totalmente contra, e sabendo que tinha alguns momentos que era a solução de uma forma, lógico, não pra você matar ninguém, mas que podia aparecer em algum momento como solução, né? Era algo muito humano para ele. Então, isso era uma pontuação sobre a questão de educar os filhos, tanto numa instituição quanto na família, tá certo? Bom, e outra coisa que ficou hoje é a importância dos recursos visuais, tá? Entendendo que os recursos visuais eles são extremamente importantes para o desenvolvimento da criança, e nós vemos isso hoje, principalmente nas escolas das criancinhas, tá? Bom, o meu espaço está acabando, tenho que encerrar o vídeo aqui, meu Deus, já foi 33 minutos. É isso aí, valeu, até o próximo vídeo, senão não vai dar para terminar tudo. E eu terminei certinho, esse era o último ponto, certo? É isso aí, galera, valeu, até mais e fui!